Me sinto sempre muito honrado em estar aqui com vocês, é um privilégio para mim, agradeço muito a oportunidade. E eu gostaria de, no tempo que nós temos, fazer uma pequena exposição para vocês da carta do apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vou tentar fazer uma pequena exposição para a nossa edificação nessa manhã. 2 Tessalonicenses 2, eu acho que vai ser projetado um texto aí para vocês. Mas se você pode, liga a sua Bíblia aí também para poder acompanhar. No Evangelho de Mateus, capítulo 17, certa vez Jesus pegou Pedro, Tiago e João, vocês vão lembrar bem da história, e pega esses 3 discípulos e leva-os à montanha. E quando sobem lá, o Senhor Jesus se transfigura. Seu rosto começa a brilhar como o sol, sua roupa fica brilhante. E os apóstolos, especialmente Pedro, que é o cara da boca grande, que falava dos momentos de nervosismo, ele vira e fala para Jesus: Jesus, olha que legal. E aí apareceu Moisés e Elias falando, e aquele brilho, aquela coisa toda. E Pedro ficou fora de controle, E ele fala para Jesus: Senhor, legal estarmos aqui. Nós vamos fazer 3 tendas, 3 barracos aqui, e vamos ficar aqui, porque o negócio aqui tá muito legal. A presença da glória, a manifestação do poder, isso aqui está muito bom. De repente, enquanto ele fala, vem uma nuvem, vem uma voz, falam para eles ouvirem Jesus, e de repente Jesus está normal de novo. E aí, irmãos, ele desce da montanha. Quando Jesus desce, ele fala: olha, não contem para ninguém esse lance aí e tal, só quando for ressuscitado. E quando eles descem, encontram os outros apóstolos, os outros discípulos, em uma situação que não conseguiam resolver. Tinha um pai que traz um menino endemoniado. Os discípulos tentaram expulsar o demônio não saía. Aí Jesus chama o pessoal. Jesus fica meio aborrecido, E fala: até quando eu vou aguentar isso, Essa falta de fé. E Jesus chama o menino e expulsa o demônio, e aquela criança é curada, e o poder de Deus se manifestou. Sabe o que eu vejo nessa ilustração? Que a igreja, o crente, a igreja, muitas vezes, ela sobe a montanha, e ela vê Jesus glorificado, nos nossos momentos de louvor, de adoração, nos nossos momentos especiais com o Senhor. A gente, é uma coisa muito boa, muito gloriosa, esse culto, os louvores, estarmos juntos, os irmãos, e é uma glória, é um momento de ver, de montanha, de estar na montanha, no topo da montanha, junto com Jesus. Mas sabe o que acontece? A igreja tem que descer. Ela não pode ficar, não é o momento dela ficar lá em cima o tempo inteiro vendo a glória. Ela tem que descer. E quando ela desce, ela encontra as pessoas sofrendo. Ela sobe, vê a glória, e é gostoso, e é maravilhoso, legal. Mas Jesus vem para os caras e fala: vamos descer. E quando desce lá, encontra o sofrimento. O que me toca nisso é que a igreja, ela não pode estar separada do que acontece no mundo. A igreja não pode estar alijada, separada daquilo que está acontecendo no mundo, na sociedade, nas coisas da nossa sociedade. A igreja, ela tem um olho no céu, sim, mas ela tem um olho na terra. E ela precisa estar sabendo o que está acontecendo dentro dos planos de Deus. Todos nós passamos da pandemia, e após pandemia, ela destravou, ela destampou algumas ideias e planos que estavam submersos. A pandemia, controle social, a guerra da Ucrânia, novamente guerra entre as nações, guerra na Europa, e alguns costumam chamar de uma nova ordem mundial. Os Estados Unidos e Europa enfraquecidos politicamente, economicamente também, Estados Unidos, Europa e Japão enfraquecendo, a Rússia
associada à China, e a China crescendo, a China está comprando o mundo inteiro, e China, Rússia, Coreia do Norte e outros países formando mais uma vez um outro bloco de oposição. Então 2 polos estão surgindo no mundo mais uma vez, 2 polos antagônicos, 2 polos que são contra o outro. E aí se tem falado mais uma vez da nova ordem mundial. Só que a nova ordem mundial não se relaciona a aspectos políticos, econômicos, militares, mas a nova ordem mundial ela tem a ver com os valores, hábitos e costumes, que todos esses setores, hábitos, costumes e valores, estão sofrendo alterações graves. A religião, a família, o comportamento dos indivíduos estão sofrendo transformações que nós nunca imaginamos. E neste momento de conflito, nesse momento de polarização, de nova ordem mundial, os planos de Deus vão se concretizar, estão se concretizando, e neste momento de conflito das nações, virá o que a Bíblia chama e que o apóstolo Paulo chamou de um anticristo. Um governador, um governante, que atrairá todos a si, que por um período de tempo governará e dominará e trará as soluções que o mundo está querendo, ou que o mundo vai desejar naquele momento. E Paulo havia falado sobre isso na primeira carta aos Tessalonicenses, da volta de Jesus, do arrebatamento, dos mortos que morreram em Cristo, que vão ressuscitar. E aconteceu uma coisa interessante, porque nós vamos ler já, um homem ou pessoas começaram a influenciar a igreja com erros doutrinários, ou confundir o que o apóstolo Paulo tinha falado. Não havia teologia ainda, a teologia demorou 300 mais anos para ser feita, a teologia sistemática, não se tinha compreensão plena. Então a igreja de Tessalônica, e Tessalônica foi uma das igrejas fundadas por Paulo. Tessalônica hoje é a 2ª maior cidade da Grécia, só perde para Atenas. E Paulo funda uma igreja lá, que estava vivendo um momento de confusão, porque ensinos errados estavam entrando na igreja, informações erradas, distorcidas estavam entrando lá. E Paulo então escreve mais uma vez para orientar e para consolar a igreja, para orientar a igreja, para tirar a igreja da confusão. Capítulo 2, versículo 1, 2 Tessalonicenses 2:1. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar por profecia, abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse vindo. Alguém distorceu as palavras de Paulo e soltou na igreja de Tessalônica que Jesus já tinha vindo, e os tessalonicenses ficaram lá, e eles estavam perturbados. Mas se Jesus já veio, qual vai ser a nossa vida então? O que vai acontecer conosco? E a igreja entra em confusão. Então Paulo escreve e diz: olha, eu vou dizer para vocês, não se abalem, não se alarmem por profecia, ou por palavra, ou por uma carta, como se eu tivesse enviado, como se eu tivesse já dito para vocês que o dia do Senhor já tivesse chegado. As doutrinas da ressurreição e da vinda de Jesus foram as doutrinas mais fortes no início da igreja. Tinham pessoas que acreditavam tanto na volta de Jesus que pararam de trabalhar. Foram os tessalonicenses aqui. E Paulo falou: meu amigo, dá um tempo aí, se você não quer trabalhar, então também não coma. Porque Paulo queria dizer que siga a tua vida normalmente, Jesus vai voltar sim, mas siga normalmente a sua vida, vá trabalhar, cumpra com as suas obrigações. E ele orienta a igreja: não se abale, porque a vinda do Senhor, existem 2 fatores para que a vinda do Senhor aconteça: o nosso encontro com Ele.
Jesus falou de outros fatores, há uma teologia aberta, a escatologia, mas aqui em Tessalonicenses ele diz: há duas coisas que devem acontecer antes da volta do Senhor Jesus, que são uma apostasia e a revelação do homem da iniquidade, do homem do pecado. Versículo 3: não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Esse cara que vai controlar o mercado mundial, esse cara que vai controlar a política mundial e que vai controlar as nações. Mas Paulo está dizendo: não se abalem, esse dia não aconteceu ainda, e esse dia, a volta de Jesus, o retorno do Senhor, para que o Senhor retorne, duas coisas vão acontecer: uma apostasia e a revelação desse indivíduo. E aí nós pensamos então, que os Tessalonicenses deveriam ter pensado: bem, que apostasia? O que é apostasia? Em qualquer dicionário que você vai no Google aí, lá na internet, ele vai dizer mais ou menos assim: apostasia é a renúncia de uma religião ou crença. Apostasia é o abandono da fé. Apostasia é uma renegação de uma crença. Apostasia é um ato de renunciar a uma doutrina, a uma teoria. É aquela pessoa que acreditava em uma coisa e não acredita mais. E os teólogos divergem sobre em quem será essa apostasia. Irmãos, a apostasia, ele está escrevendo para a igreja, então a apostasia se refere à igreja. Esse abandono que ele está se referindo se refere ao povo de Deus, que antes da volta de Jesus, muita gente vai esfriar na fé. Antes da volta de Jesus, muita gente vai abandonar o que cria. Muita gente, antes da volta de Jesus, vai não crer mais na Escritura. Antes da volta de Jesus, o amor de muitos vai esfriar. Conhece gente assim? Não responda não. Mas isso já não está acontecendo. Por exemplo, a igreja hoje, pensando na apostasia, muitas igrejas, ministérios consagrados que foram no passado, homens consagrados que criam, que eram referência bíblica para todos nós, hoje já têm questionado a certeza e a pureza da palavra de Deus. Precisamos reescrever a Escritura. E o que está escrito não é bem assim que está escrito. Mas não é qualquer mané que está falando isso. São pessoas de peso. Apostasia, abandono, certos hábitos e costumes que Deus deixa claro na Bíblia que devem ser preservados. Muitos crentes e muitas igrejas estão abandonando, estão deixando o evangelho da prosperidade. Eu marco essa entrada forte no Brasil no ano 2000 e pouco. O evangelho que diz: se você dá dízimo hoje de 100, você amanhã ganha 1000. Se você der dinheiro na igreja, você não vai ficar doente. Deixe de sofrer. Conhece essa frase? Prosperidade a todo custo. E os crentes têm sido engolfados nessa frase, e muitos têm feito negócios com Deus. Eu dou para Deus se o Senhor me der, eu sirvo a Deus se o Senhor me abençoar. E esse pensamento de prosperidade tem colocado muita gente fora do plano verdadeiro de Deus. Apostasia. Igrejas com amor ao dinheiro, pensando em dinheiro, falando em dinheiro, vivendo para dinheiro. Apostasia. O evangelho líquido dos últimos anos, a supergraça, hipergraça, ouviu falar disso?
Não, Deus não vai mandar ninguém para o inferno, Deus não vai corrigir ninguém, Deus não vai fazer nada. Quando Deus é amor, Ele vai amar todo mundo. Apostasia. Ele ama e quer salvar todas as pessoas. O pior dos homens, o pior das pessoas. Ele tem perdão e alívio para o pior das pessoas, desde que se arrependam e entreguem suas vidas ao Senhor Jesus. Porque se isso não acontecer, haverá sim julgamento, haverá sim um acerto de contas. Apostasia. No tempo atual, falta de compromisso com o reino de Deus. Quantos de nós, ou quantos têm orado menos agora? Quantos têm estudado menos a Escritura? Quantos têm tido menos uma vida de serviço ao reino? Quantos têm dado cada dia menos apoio à igreja local, ao corpo local? Esfriamento, apostasia. Eu não estou dizendo que essa apostasia que Paulo falou já está aqui, mas não dá para você sentir o cheiro dela. Porque aqueles que criam, não creem mais. Aqueles que confessavam, não confessam mais o senhorio de Cristo. E outra coisa, Paulo falou, olha, antes da vinda do Senhor, duas coisas devem acontecer. Primeiro, a apostasia. Segundo, a revelação do homem do pecado. Repetiu 3, versículo 3, 2, 3. Não deixe que ninguém nos engane, de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Quem é esse indivíduo? Ele é um opositor de Deus, versículo 4. Este homem é um indivíduo de carne e sangue que vai incorporar o pior dos piores. Versículo 4. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto e de adoração, chegando até a sentar-se ao santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. E aqui nós tínhamos que ler o profeta Daniel, e não dá para fazer isso. Mas este homem virá como um governante, opondo-se a tudo que é de Deus. No mundo inteiro tem surgido leis contra o cristianismo. Recentemente, não tão recentemente, uma pessoa na Inglaterra foi presa porque estava orando em frente a uma clínica de aborto. Viram isso? Foi presa. Ela não estava falando com ninguém, ela não estava dando um folheto, ela estava orando. Orando pelo quê? Para que Deus feche aquele lugar, porque nós não concordamos com o aborto e tal e tal. Ela foi presa na democracia mais antiga do mundo. Então, o que é que está acontecendo? É o cheiro da vinda deste homem da iniquidade. Ele é contra tudo que é Deus. Fizeram então escolas de samba, onde ofende Jesus. Jesus nunca foi tão pichado, Jesus não foi nunca tão pisado, Jesus não foi tão ridicularizado como nos dias de hoje. É o que esse homem, esse anticristo, vai fazer, porque ele é anticristo, ele é o anti-messias, ele é o anti-autoridade de Deus na terra. No versículo 9, o apóstolo Paulo tem uma característica interessante. Ele vai no seu escrito, ele fala de um assunto, depois entra em outro, depois volta no mesmo assunto, e a gente tem que tentar driblar essas coisas. Versículo 9: a vinda deste homem, a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder e sinais, com sinais e com maravilhas, para enganar, enganadores. É o espírito de engano. 2:10, ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Espírito de engano, muita gente bem intencionada, muita gente honesta, muita gente querida vai cair no engano, já estão vivendo o engano, que é a ação que este homem, quando se manifestar, virá na sua plenitude. E é interessante notar o versículo 7. A verdade é
que esse mistério, interessante que usa a palavra mistério. É interessante que a verdade é que o mistério do quê? Da iniquidade, que é a ação deste homem, iniquidade, maldade, pecado, apostasia. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que o detém. O mistério da iniquidade, Paulo está dizendo aos Tessalonicenses, já está acontecendo, e já dizia isso no tempo dele, 2000 anos atrás. E o que é o mistério da iniquidade? A destruição do casamento e da família, a destruição da criança e do adolescente, do jovem. Porque você vai ler um pouco e ver um pouco como as crianças ultimamente têm sido alvos de toda sorte de agressão. A igreja não pode estar olhando na montanha e sabendo que alguém pega um machado e entra numa escola de criança e mata 4 crianças. E eu na montanha, e querendo ficar lá na montanha. Não dá. Deus falou, você tem que descer, meu amigo. Entende que a igreja não pode estar fora da sociedade? A igreja não pode estar fora desses acontecimentos. Claro que Deus merece o louvor, a honra, a glória, a majestade, o poder, devemos fazer isso. Nunca é suficiente fazermos isso. Mas a igreja é uma instituição de guerra, sabia disso? Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então não é que a igreja está com a porta fechada, é o inferno que está com a porta fechada. E a igreja mete a bota nas portas do inferno e tira as pessoas de lá e traz as pessoas para Jesus. Tira do pecado, da droga, da dor, da criminalidade. A igreja não pode deixar de chorar por 4 crianças mortas abaixado. Me dá uma angústia. O mistério da iniquidade já opera. Os meios de comunicação, as redes sociais não tiram os chamados ataques às escolas, já viram isso? O Twitter não tira, o Facebook não tira, mas tiram proclamação do Evangelho, tiram pregações, tiram homens que estão... Mas esses chamados são horríveis. Aparece a cara de um palhaço e diz, nós vamos atacar a escola tal e tal e tal. Aconteceu em Barueri, não sei se vocês viram, mandaram para mim as imagens. A igreja não pode estar fora disso. A igreja é a única instituição na terra que pode consolar essas pessoas, que pode segurar um pouco o mal através da sua oração, através da sua ação no mundo, porque Jesus falou, vocês são a luz do mundo e o sal da terra. A luz mostra o caminho e o sal segura a podridão. A igreja não pode estar na montanha o tempo inteiro, não é a hora, não é o momento. Destruição do casamento, destruição da família, o roubo ao direito de paternidade. Há lugares nos Estados Unidos que se uma menina de menor de idade, se ela quiser fazer uma tatuagem, ela é proibida de fazer, porque ninguém aceita, sem autorização dos pais. Mas se ela for em alguma instituição de médico, ela consegue arrancar os seios para fazer transição sexual, sem pedir permissão aos pais. Então a igreja não pode estar isenta disso, elas têm que estar lamentando, orando e clamando. Todas essas coisas, esse fim de mundo foi planejado por Deus. Isso não enfraquece Deus. Deus permitiu que esse homem venha, que essa iniquidade opera para condenar as nações, para condenar o pecado e para salvar aqueles que Ele deseja salvar, e para trazer a você mais santidade, mais separação do mundo, mais separação do pecado. O mistério da iniquidade já opera. As ideologias de gênero, a condescendência com a criminalidade. Mandaram para mim um vídeo da Inglaterra, a democracia mais velha do mundo,
Lá, policiais lá no geral não andam armados, andam sem armas. E mostra uma moça, uma senhora, uma policial feminina, tentou prender um meliante, um homem, um bandido, e o cara bateu e bateu e bateu na policial, até que ela foi nocauteada e ele fugiu. E ninguém fala sobre isso. Uma policial, além de mulher, uma policial, uma autoridade. E o que a nossa sociedade está vendo? Condescendência com a criminalidade. Na Califórnia você pode roubar até R$1.000 que não te acontece nada, já viu isso? Os caras o povo que mora lá estão deixando os carros abertos, com o porta-mala aberto, para o bandido, o ladrão ver que não tem nada e ir embora, não quebrar o carro dele, porque não quebrando os vidros, para pegar as coisas. Sabe o que acontece com essas pessoas? Nada. Você acha isso normal? Em um país civilizado como os Estados Unidos? O mistério da iniquidade está rolando solto, e a igreja tem que estar com os olhos abertos para isso, e lutar com isso, em oração, em clamor, em busca. Se um dia eu puder, eu venho falar com vocês sobre o profeta Joel. O mistério da iniquidade, os valores invertidos, o certo virou errado, o errado virou certo, e a sabotagem das leis dos países. As leis estão sendo quebradas, destruídas pelos próprios juízes. Então, na sociedade de hoje, as notícias são distorcidas, distorcem a verdade. Os bancos destroem as riquezas, os juízes destroem a justiça, os médicos destroem a saúde, os governos destroem a liberdade, as universidades destroem o conhecimento. Todas elas? Não. Todos os médicos? Não. Todos os juízes? Não. Mas muitos deles estão fazendo isso. E o Senhor Jesus, e Paulo falou então para os Tessalonicenses: a vinda do Senhor não veio ainda, ela virá somente quando duas coisas acontecerem: a apostasia e o homem do pecado. O mistério da iniquidade já está acontecendo, mas olha o que ele diz no versículo 6: e agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. E os teólogos ficam brigando: quem está detendo? Quem que detém? E nós acreditamos que é a presença de Deus no mundo, é a sua presença, é o Espírito Santo que está nos crentes, é o Espírito Santo que está nas pessoas. Quando a igreja for tirada no arrebatamento, essa onda de maldade vai tomar conta, muito mais do que estamos vendo. Mas saiba também o seguinte, versículo 8: então, depois dessa sair quem detém, então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Esse homem será destruído por Jesus. Mas Jesus não vai ter que dar um rabo de arraia nesse cara, ou uma facada. Diz que Jesus vai destruir esse homem com um sopro, porque Jesus continua no trono, e Ele é o Todo-Poderoso, e Ele destruirá todo o mal e estabelecerá seu governo. Os Tessalonicenses estavam confusos, mas agora Paulo escreve para eles e diz: deixe de confusão, porque o dia do Senhor ainda não veio, mas está perto de vir. Finalmente, terminando, gente, o apóstolo Paulo termina consolando a igreja de Tessalônica. Eu não sei se todos esses textos vão sair por aí, porque eu achei que não ia ter tempo, mas versículo 13, 2:13, Paulo falando, mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos, amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu você, irmão, para serem salvos, mediante a obra santificadora do Espírito, na fé e na verdade. 14:
Ele o chamou para isso por meio de nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Tessalonicenses, vocês estão destinados à glória. Igreja Relevância, crentes, irmãos, somos destinados à glória, para um dia subirmos lá na montanha e nunca mais precisarmos descer. 15. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Irmão, leia a Bíblia, não se abale pelo que está saindo na internet, porque certos pastores estão dizendo, certos livros. Leia a sua Bíblia, peça conselho a pessoas de sua confiança. Não se abale com o que está saindo por aí, porque está saindo mal e vai piorar. Fiquem firmes. E ele diz, 16, que o próprio Senhor Jesus Cristo, Deus de nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança de graça. 17, deem ânimo a vocês. Que em nome de Jesus hoje você possa se animar sabendo que Deus está no controle. Nada disso está fora do controle de Deus, é Ele que determinou. E antes do seu retorno, duas coisas acontecerão: a apostasia e a vinda do homem da maldade. Consolem-se, deem ânimo uns aos outros, porque o Senhor virá e os sinais estão aí. Então, irmãos, quem não lê a Bíblia precisa começar a ler. Quem lê precisa ler mais. Quem não ora precisa começar a orar. E quem ora precisa orar mais, para que eu e você não sejamos engolfados, enredados nessa confusão toda. E o Espírito Santo que habita em você vai te proteger e vai te conduzir à vitória até o dia final. Amém? Acabou, não tem mais nada para falar. Feche os olhos alguns segundos, meu tempo acabou também. Deus, nós te louvamos porque o Senhor está no trono, ninguém pode impedir os teus desígnios. Glória ao teu nome. Glória ao Senhor Jesus Cristo, que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Te louvamos e te bendizemos, porque nada escapa ao teu poder e à tua força. Graças te damos. Abençoe o povo que está aqui, que sejam animados pela palavra de Deus, pela tua palavra. Que a semente nesta manhã seja semente de consolo, de força, de continuidade, mas que seja também semente de salvação, em nome do Senhor Jesus.